Bem-vindos a mais uma exploração aqui conosco. Hoje o papo é sobre uma visão lá do livro de Daniel que parece, sei lá, quase uma cena de fantasia, né? É verdade. Um carneiro com 2 chifres, de repente, pá! Atacado por um bode super veloz com um chifrão só. Isso. Parece coisa de mitologia, mas olha, essa imagem foi registrada séculos antes de Cristo e tem uma conexão histórica impressionante. Exata. A gente está mergulhando hoje no capítulo 8 de Daniel, e é um ponto interessante no livro, sabe? Depois de uns capítulos em aramaico, mais focados nas nações do mundo, né, os gentios, Daniel volta a escrever em hebraico. O foco se volta para Israel. É uma mudança de perspectiva importante. E vale lembrar, né, o livro não segue uma ordem cronológica certinha. Essa visão do capítulo 8, assim como a do 7, acontece antes da queda da Babilônia, que a gente lê lá no capítulo 5. Isso, a linha do tempo profética não é a mesma da narrativa histórica dentro do livro. É bom ter isso em mente. Nossa análise hoje se baseia em materiais que, destrincham justamente esse capítulo 8. A missão é tentar decifrar esse enigma. Quem é o carneiro? Quem é o bode? Quais eventos históricos eles representam? Exato. E principalmente, por que essa visão, dada há tanto tempo, ainda ressoa? Tem 2 coisas que já me chamaram a atenção nessa análise inicial. O que, por exemplo? Primeiro, a precisão com que descreve impérios tipo séculos antes deles chegarem no auge. É assustador. Concordo. E o segundo ponto? E segundo, como uma figura histórica específica pode servir como um ensaio, sabe? Um tipo para eventos que ainda vão acontecer. A tipologia, fundamental em Daniel. Ok, vamos lá então analisar isso. Começando pelo começo, então. Onde e quando Daniel teve essa visão? Bom, o texto diz que foi no 3º ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia. Então, o Império Babilônico ainda existia, mas já estava, digamos, nos seus últimos suspiros. A visão já olha para o futuro, para o que viria depois da Babilônia. E o local, Suzã, né, no palácio. Isso, Palácio de Suzã, na província de Elão. E esse lugar não é qualquer lugar. Suzã viria a ser uma capital super importante do Império Persa. Ah, é verdade. É lá que acontece a história de Éster, né? E Neemias também morava lá antes de ir para Jerusalém. Faz sentido. Exatamente. E sobre usar o nome antigo Elão, os textos que a gente consultou explicam que isso era comum. Nomes de países mudam, fronteiras mudam, usar nomes ancestrais tipo Elão para a região da Pérsia ajudava a manter a clareza ao longo dos séculos. Era uma forma de garantir que a referência não se perdesse. Entendi. Inteligente. Vamos então para o primeiro animal, o carneiro. A descrição é bem específica, né? 2 chifres altos. Sendo que um cresce depois do outro e fica ainda maior. Isso te lembra alguma coisa. Lá em Daniel 7, tinha o urso que se levantava sobre um lado. Exato. É um paralelo claro. A interpretação que, depois, o próprio anjo Gabriel confirma na visão é que representa o Império Medo-Persa. Os medos vieram primeiro, o chifre mais baixo, digamos, mas aí os persas surgiram depois e se tornaram dominantes, o chifre que cresceu mais alto. E tem mais, né? O simbolismo bate. Nossas fontes mencionam que o carneiro era associado à realeza persa. Há indícios de que o Shah, o rei persa, usava uma tiara com cabeça de carneiro em certas ocasiões. Que interessante. E até na astrologia antiga, Áris, o carneiro, era ligado à Pérsia. A visão mostra o carneiro dando marradas, né, para oeste, norte e sul. Isso simboliza claramente a expansão persa. Eles criaram um império gigantesco. Um império conhecido pela sua organização, sistema de correio, estradas. E foi esse império que permitiu o retorno dos judeus do exílio, né? Uma conexão importante. Sem dúvida. Foi sobre Ciro, o persa, que o primeiro retorno aconteceu. Ok. Então temos o carneiro medo-persa bem estabelecido. Aí, a visão muda. Surge o segundo animal. O bode, vindo do oeste. E a característica principal é a velocidade. Diz que ele se movia tão rápido que não tocava no chão. E tinha um chifre notável, um só, entre os olhos. Essa imagem da velocidade é a chave. Aponta direto, sem muita dúvida, para o Império Grego e especificamente para o seu líder mais famoso, Alexandre o Grande. A rapidez dele foi algo lendário mesmo. Com certeza.
Ele assume o trono da Macedônia com 20 anos. Em, menos de 10 anos, ele conquista o enorme Império Persa. Foi uma campanha militar, assim, inacreditável em termos de velocidade e alcance. O império dele ia da Grécia até a Índia, né? Uma coisa colossal. Exato. Mas a vida dele também foi rápida. Morreu com 32 anos. A análise que a gente tem até comenta como é difícil separar o fato da lenda sobre Alexandre, mas a genialidade militar dele e o impacto da conquista são, inegáveis. E essa velocidade descrita na visão sem tocar o chão era justamente a estratégia dele, né? Movimentos rápidos que pegavam os persas de surpresa. Precisamente. Foi o que superou a força bruta do carneiro persa. E o simbolismo do bode com um chifre também se encaixa. Se encaixa sim. Nossas fontes indicam que um bode com um chifre era um símbolo usado pelos reis da Macedônia. E até o signo de Capricórnio, que vem do latim caper, bode, e corno, chifre, era associado àquela região na antiguidade. A conexão é bem forte. Então a visão descreve o confronto, o bode ataca o carneiro com fúria, quebra os 2 chifres dele. E derrota completamente. Historicamente, isso é Alexandre vencendo Dario III e destruindo o poderio persa. Batalhas como Grânico, Gaugamela foram decisivas. O Império Persa foi despedaçado, como os chifres do carneiro na visão. Mas a profecia continua, né? No auge do poder, quando ele está mais forte, o chifre notável Alexandre é quebrado. E foi exatamente o que aconteceu. A morte dele foi súbita, inesperada, lá na Babilônia. Ele não deixou um sucessor claro e forte o suficiente para manter tudo unido. E a visão diz que, no lugar desse chifre quebrado, o que acontece? Surgem 4 outros chifres notáveis. 4 divisões. Isso lembra as 4 cabeças do leopardo lá de Daniel 7, que também representava a Grécia. É a mesma ideia, divisão do poder. Exato, o império acabou sendo dividido entre os principais generais de Alexandre, os diádocos. Depois de muitas lutas, né? Não foi automático. Sim, um período bem conturbado. Mas no fim, 4 reinos principais se consolidaram. E para a história de Israel, que é o foco aqui, 2 deles são cruciais. Quais seriam? O reino Seleucida, fundado por Seleuco, que ficou com a parte norte e leste do império, incluindo a Síria e a Mesopotâmia. E o reino Ptolomaico, de Ptolomeu, que ficou com o Egito ao sul. E Israel ficou bem no meio, né? Espremido entre essas 2 potências gregas que viviam brigando. Exatamente. Essa posição geográfica foi terrível para Israel. Como os nossos materiais de análise apontam, e o próprio Daniel vai detalhar muito no capítulo 11, Israel virou o campo de batalha preferido dos Seleucidas, o rei do norte, e dos Ptolomeus, o rei do sul. Foram séculos de conflito passando pelo território judaico. Imagina o sofrimento. E é justamente de um desses 4 chifres, o Seleucida, que a visão diz que surge uma outra figura. Sim, um chifre pequeno. E aqui, atenção, né? Nossa análise reforça. Não pode confundir esse chifre pequeno do capítulo 8 com o chifre pequeno do capítulo 7. São figuras diferentes de impérios diferentes. Correto. O do capítulo 7 surge do 4º animal, que representa Roma. Esse aqui, do capítulo 8, brota de um dos chifres gregos, especificamente do reino Seleucida. O contexto histórico é outro. E o que esse chifre pequeno faz na visão? Principalmente para a Terra Formosa. Que é um termo para Israel. Exato. E ele se exalta tanto que ataca até o exército dos céus, derrubando estrelas. A interpretação mais comum é que isso representa um ataque direto e violento contra o povo de Deus, talvez os sacerdotes, os líderes religiosos ou os fiéis em geral. E historicamente, quem seria essa figura? A identificação parece bem consensual, né? Sim, a grande maioria dos estudiosos identifica esse chifre pequeno de Daniel 8 como Antíoco IV Epifânio. Ele foi um rei seleucida que governou ali por volta de 175 a 164 a.C. Antíoco IV, o nome dele já diz algo. Epifânio significa o quê? O ilustre, Deus manifesto, algo assim. Isso, Deus manifesto. Ele se achava, né? Mas a história conta que os judeus tinham um apelido para ele, um trocadilho. Ah, eu li sobre isso. Em vez de Epifânio, chamavam ele de Epímenes, que só parecido, mas significa o louco. Exatamente.
Uma pequena mudança na pronúncia, mas que diz tudo sobre como ele era visto pelo povo que ele perseguiu. Um humor ácido nascido da tragédia. E ele fez por merecer o apelido, pelo visto. A perseguição dele foi brutal, né? Foi terrível. Ele tentou impor a cultura grega, o helenismo, à força sobre os judeus. Proibiu práticas religiosas fundamentais. A circuncisão, a guarda do sábado, ler a Torá, até os sacrifícios diários no Templo de Jerusalém foram interrompidos. E o pior foi a profanação do templo, né? Sem dúvida. O ápice foi sacrificar um porco, um animal impuro para os judeus, no altar sagrado. E ainda por cima ergueu um ídolo pagão, provavelmente uma estátua de Zeus, no lugar santíssimo. Foi uma tentativa deliberada de apagar a identidade judaica, de humilhar a fé deles. Nossa, que coisa horrível. A intensidade disso é chocante. Era só política ou tinha algo mais? Olha, provavelmente uma mistura. Megalomania pessoal, uma política de unificação cultural forçada do império, talvez até uma influência espiritual maligna, quem sabe. Mas o alvo específico no judaísmo foi implacável. E foram essas ações que acabaram levando à revolta dos Macabeus, certo? Exatamente. A família dos Macabeus, liderada por Judas Macabeu, iniciou uma revolta que parecia impossível. Mas eles conseguiram expulsar os seleucidos de Jerusalém, purificaram o templo e o rededicaram. E daí vem a festa de Hanukkah, a festa das luzes ou da dedicação, que é celebrada até hoje. Incrível como a história e a profecia se conectam aqui. É uma conexão direta. E Hanukkah é mencionada até no Novo Testamento, no Evangelho de João, mostra a importância desse evento. Voltando para a visão, então, depois da descrição de Antíoco, surge uma pergunta, né? Um anjo pergunta para outro. Sim. Até quando vai durar isso? Essa profanação, o sacrifício suspenso, o santuário sendo pisoteado? Uma pergunta angustiada. E a resposta é um número bem específico e misterioso. Até 2.300 tardes e manhãs, em hebraico, Erev Boker. Depois, o santuário será purificado. Esse número, 2.300 tardes e manhãs, é um dos pontos mais debatidos em Daniel. O que significa Erev Boker aqui? A nossa análise levanta as principais possibilidades. Quais são elas? Bom, a primeira é considerar dias literais. 2.300 dias dariam uns 6 anos e 4 meses. Isso cobre mais ou menos o período geral da crise com Antíoco, mas não bate certinho com as datas que a gente tem da profanação específica do templo até a purificação. Fica um pouco fora. Qual a outra opção? A outra interpretação, que muitos preferem, leva em conta que no templo havia o sacrifício da tarde, Erev, e o da manhã, Boker. Então, tarde e manhã poderia se referir a esses 2 sacrifícios diários. Ah, entendi. Então, 2.300 tardes e manhãs seriam 2.300 sacrifícios cancelados. Exato. O que daria 1.150 dias literais. E 1.150 dias são... Pouco mais de 3 anos. E esse período, sim, se encaixa bem melhor com o tempo que o templo ficou profanado sob Antíoco, de 167 a 164 AC aproximadamente. E também bate com outros períodos proféticos de 3 tempos e meio ou 3 anos e meio que aparecem em Daniel e Apocalipse. Parece mais consistente com o contexto imediato. Faz mais sentido mesmo. E tem mais alguma interpretação? Tem a teoria do dia-ano, né? Onde cada dia da profecia representaria um ano literal. Isso levaria a 2.300 anos. Historicamente, grupos como os mileritas no século XIX usaram isso para tentar marcar datas para a segunda vinda de Cristo, o que, bom, não deu certo. Fixar datas com base nisso costuma ser problemático. Muito. Nossa análise é bem clara em dizer que essa aplicação do dia-ano aqui é considerada não bíblica por muitos estudiosos e que essas tentativas de marcar datas falharam. O foco parece ser mesmo o período de Antíoco, e talvez um padrão maior. Entendi. A complexidade do número e o alerta contra datas fixas talvez indiquem que, além de Antíoco, tem algo mais aí, né? Exato. Pode ter camadas de significado ou apontar para um cumprimento futuro também. E Daniel, como ele reage a tudo isso? Ele fica confuso, né? Fica super perturbado. Ele quer entender a visão. E aí que entra em cena uma figura importante. O anjo Gabriel.
ele recebe a ordem de explicar a visão para Daniel. Gabriel, que já tinha aparecido antes, né? Sim. E ele começa confirmando as identificações que a gente já discutiu. Carneiro é Medo-Pérsia, bode é Grécia. O primeiro chifre grande é Alexandre. Os 4 chifres que surgem depois são os reinos divididos. Ok, até aí, confirmação do histórico. Mas aí Gabriel diz algo que muda tudo, né? Exatamente. Aqui a coisa dá uma virada. Gabriel diz a Daniel, olha, essa visão se refere ao tempo do fim. E depois reforça, vou te contar o que vai acontecer no último tempo da ira, porque essa visão aponta para o tempo determinado do fim. Uau! Então a visão sobre Antíoco, que aconteceu séculos antes de Cristo, também aponta lá para o futuro, para o tempo do fim? É isso que Gabriel indica claramente. É o conceito de tipologia profética em ação. Antíoco IV, essa figura histórica real que cumpriu partes da visão no tempo dele, é apresentado como um tipo, um modelo, um prenúncio, um padrão de uma figura ainda pior que vai surgir no fim dos tempos. E a descrição que Gabriel dá dessa figura futura parece ir além de Antíoco, né? Sim, a linguagem se intensifica. Fala de um futuro rei de feroz catadura, ou seja, de semblante terrível, que entende enigmas ou sentenças obscuras, mestre na intriga e no engano. E diz que o poder dele será grande, mas não por sua própria força. O que isso sugere? A análise aponta que isso sugere uma fonte de poder sobrenatural, talvez satânica. É uma linguagem que ecoa descrições do anticristo no Apocalipse. E as ações dele? Ele vai causar destruição espantosa, vai prosperar nos seus planos malignos, vai destruir os poderosos e o povo santo, indicando uma grande perseguição futura contra o povo de Deus. E a arrogância dele vai ser tão grande que ele vai se levantar contra o príncipe dos príncipes. Uma referência clara a Cristo. Sem dúvida. Mas o fim dele está decretado. Será quebrado sem esforço humano. Ou seja, a derrota dele não virá por mãos humanas, mas por uma intervenção divina direta. E os paralelos entre Antíoco e essa figura final ficam bem claros, né? Ambos usam engano, se acham o máximo, destroem muitos quando eles se sentem seguros. Exatamente. A astúcia, Craft em algumas traduções, a autoexaltação, a destruição pela paz ou na prosperidade são características que ligam Antíoco a essa figura futura descrita não só aqui, mas em outras partes de Daniel e no Apocalipse. Antíoco foi, tipo assim, um trailer do filme principal que ainda está por ver. 1300 tardes e manhãs é verdadeira, mas dá uma ordem a Daniel. Sela a visão, porque se refere a dias muito distantes. Ou seja, a revelação era importante, mas o entendimento completo e o cumprimento final ainda estavam longe, no futuro. Exato. E a reação final de Daniel mostra o peso disso tudo. Como ele reage? O texto diz, eu, Daniel, desmaiei e estive enfermo alguns dias. Espantava-me com a visão e não havia quem a entendesse. Ele ficou fisicamente abalado, doente. A visão foi tão intensa, tão terrível, que o deixou esgotado e confuso. Não era só informação, era um fardo. Nossa, que forte! Dá para sentir o impacto nele. Bom, então, recapitulando essa nossa análise de Daniel 8, a gente começou com aqueles animais, o carneiro e o bode, que apontavam com uma precisão impressionante para os impérios Medo, Persa e Grego. Teórica, e a queda de Alexandre o Grande, e a divisão do império dele. Aí focamos naquela figura sinistra, o chifre pequeno grego, Antíoco IV Epifânio, e a perseguição horrível que ele promoveu contra os judeus, profanando o templo. E o ponto-chave foi a interpretação de Gabriel, mostrando que Antíoco, além de ser histórico, era também um tipo, uma prefiguração de uma figura e de eventos ligados ao tempo do fim. Então, o que a gente tira disso tudo? Qual a relevância de entender Daniel 8 hoje? Olha, eu acho que entender Daniel 8 nos ajuda a ver alguns padrões na história, sabe? A dinâmica do poder, como a tirania e a arrogância surgem e caem, mostra também a força da fé, a resiliência das pessoas, mesmo sob perseguição extrema, como foi com os macabeus. E a natureza da profecia bíblica, né? Exatamente. A gente vê como ela funciona muitas vezes em camadas. Um cumprimento histórico que também lança a luz sobre um cumprimento futuro, maior.
Daniel 8 é um exemplo fantástico da Bíblia detalhando eventos históricos como os dos anos silenciosos entre os testamentos com séculos de antecedência. Uhum. E usando esses mesmos eventos para nos dar um quadro sobre o futuro escatológico. Impressionante. Muito. E para a gente terminar, fica uma reflexão, né? Algo que a nossa análise meio que suscita. Se figuras históricas como um Antíoco IV são apresentadas assim, como tipos, como ensaios gerais do que ainda vem, como que o estudo cuidadoso dessas profecias que a gente já viu se cumprir na história deveria informar nossa maneira de olhar para as profecias que ainda esperamos? É uma ótima pergunta. O que essa mistura de passado e futuro, na visão de Daniel, ensina sobre como a profecia funciona e sobre a soberania de Deus agindo através do tempo? Fica aí para a gente pensar.